O sombrio iceberg da Copa Libertadores da América, lá do Storable Football. Foi um dos vídeos mais pedidos e um que eu tava com muita curiosidade também, porque os icebergs que a gente já viu do Storable são sensacionais. Todos os vídeos são, na verdade, eu sempre falo isso todo vídeo, acaba ficando meio repetitivo, mas o conteúdo dele realmente é absurdo. E eu só queria pedir desculpas antes, tá? A gente ficou alguns dias sem fazer react aqui, porque o meu computador bugou completamente. Eu tive que fazer algumas mudanças, tanto que se vocês verem aqui o contorno da webcam aqui tá um pouquinho diferente do que era antes, porque eu perdi todas as configurações do OBS, tive que refazer a configuração do OBS, de várias outras coisas. Então meu computador tava um caos. Então foi basicamente por isso, mas já deve voltar ao normal hoje. Esse vídeo aqui vai estar saindo na segunda-feira, dia 10, e provavelmente amanhã já tem algum outro react, né? A ideia é que tenha todo dia e só não vai ter nos dias que tiverem pós-jogo do Santos ou aconteça algo de fora do planejado, certo? Mas bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos mergulhar até as profundezas no iceberg da Copa Libertadores. Para você que não sabe, iceberg é um estilo de vídeo muito conhecido pela internet, Sim. onde as pessoas pegam um assunto, nesse caso a Copa Libertadores, e destrincham. E já pensando, acho que a Copa Libertadores deve ter muita coisa, não sei se mais estranha, porque o Brasil é loucura, como a gente viu nos icebergs do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que como envolve muitos países e várias questões culturais diferentes, eu acho que vai ter muita loucura aqui, pelo menos é o que eu imagino. Ele de sua superfície até as camadas mais profundas. Quanto mais funda a camada, mais denso, complicado ou desconhecido é o tópico. Esses tópicos podem ser curiosidades, teorias ou qualquer coisa relacionada diretamente ao tema central do iceberg. Então, chega de enrolação, vamos embora começar o vídeo. Superfície. Ver o que nos espera agora. Nome? A Copa Libertadores teve seu início em 1960. Nessa época, ela reunia apenas os campeões nacionais do continente. Por isso, seu nome era a Copa dos Campeões da América. Mas, em 1965, optou-se por dar outro nome ao torneio, que passaria a contar não apenas com os campeões nacionais, como também os vices. O nome escolhido foi o de Copa Libertadores da América, em homenagem, quem diria, aos Libertadores da América, aqueles que ajudaram a libertar a América do Sul dos domínios e da opressão dos colonizadores. Faz bastante sentido. Confesso que eu não sabia a origem do nome, acho que eu nunca tinha ido nem pesquisar, mas faz sentido. As maiores goleadas da Caralho, o Penharol tá em duas. 9-0, 9-0, 11-2. Eu imaginei que de repente a do Santos podia estar, mas é que a do Santos foi 8-1 contra o Bolívar. Acho que foi, né? Foi 8-1. Saudades. Eu acho que essa inclusive é a maior goleada de um time brasileiro na Liberta, se eu não tô enganado. Eu sei que acho que das 10 maiores goleadas o Santos tá em 3. E eu acho que essa do Bolívar é a maior se eu não tiver enganado, mas eu posso estar errado. história do torneio aconteceram nas edições de 1970 e 71. Em jogos mata-mata, foi em 63. Vale ressaltar que o Penharol é o autor de ambas. Caralho, 14-1, moleque. Se o 7-1 já é ruim, imagina o 14. Vai tomar no cu. Esse foi o torneio precursor da Copa Libertadores, sendo a primeira tentativa de se eleger o um Vasco campeão ganhou? sul-americano. Ele também serviu como modelo para a criação da Liga dos Campeões da Europa, iniciada alguns anos depois. A competição foi organizada pelo Colo-Colo, campeão chileno, com apoio da Comebol. O vencedor foi o Vasco da É Gama. isso mesmo. Que tem muito. Eu vi. Assim, eu não via isso anos anteriores. Comecei a ver recentemente que tinham alguns torcedores. Não sei se torcedores do Vasco ou se. Tipo. Torcedores em geral querendo reconhecer alguns títulos antigos, porque eu acho que teve esse de 48 e talvez tenha tido algum outro antes da Libertadores, não sei. Mas que aí teoricamente o Vasco seria, por ser o campeão, seria o primeiro campeão brasileiro da Libertadores e campeão em geral, né? Porque a Libertadores só foi surgir depois.
Mas confesso que eu não conheço a fundo o torneio, nunca vi muito a respeito, não. A final da Libertadores de 2018 era um clássico entre Boca e River. Na ida, empate em 2-2 na La Bombonera. A volta seria disputada no Monumental de E Núñez. vale dizer que a CBF fez de tudo pra essa final acontecer. Porém, a torcida do River atacou o ônibus que transportava a delegação do Boca Juniors. E por motivos de segurança, e para punir o River pela atitude, a Conmebol decidiu tirar o último jogo do Monumental, para levar para Espanha. Até porque nem tem estádio aqui na América, né? Tá faltando. Que tal levar a final do torneio com nome em homenagem aos que livraram a América dos colonizadores pra capital do colonizador? Caralho, papo reto. Papo reto, mano. Cara, não faz o menor sentido essa porra, cara. A Conmebol consegue ser quase tão ruim quanto a CBF. Cara, que ideia genial! E esse tópico já nos conecta ao próximo, porque a partir desse acontecimento, a Conmebol passou a copiar o modelo europeu e fazer a final em um jogo único, em campo neutro. Mas, obviamente, desconsiderando... Faz o menor sentido, mano. Tipo, na Europa faz algum sentido porque é tudo muito colado. Independente do país que você esteja na Europa ali, né, principalmente nos mais integrados ao futebol, tipo Espanha, Itália, Portugal, França... É tudo muito perto, tá ligado? Você atravessa a Europa de trem, se pá. Na América não é assim, pô. Não dá nem pra atravessar o Brasil de trem, quem dirá a porra do continente da América do Sul inteiro, mano. Faz o menor sentido uma porra dessa. Você perde a chance de ver o seu time jogando em casa pra ver ele jogar em outro estado, outro estádio que você provavelmente não vai conseguir nem ir, tá ligado? E pagando caro ainda, porque tudo é caro nessa porra. Que estamos na América do Sul e não na Europa. São condições e costumes muito diferentes. Exato. Mas e aí, gostou dessa mudança ou preferia antes? Esse tópico aborda uma particularidade quase exclusiva do futebol sul-americano. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas ele é bem antigo, então eu vou dar um resumo aqui. Basicamente, a altitude se trata de quantos metros uma cidade está acima do nível do mar. Cidades que têm esse número acima dos 2.500 metros são consideradas cidades de altitude elevada. Beleza? Beleza. Mas e daí? E daí que jogos realizados nessas condições beneficiam muito o time. Realmente. Bolívia 6-1. Mano, independente Del Valle metendo 5-0 no Flamengo, sendo que já era o Flamengo pós Jorge Jesus, mas mesmo assim ainda era muito forte. O Potosí metendo 4-0 no Cruzeiro. Jorge Wilstermann metendo 4-0 no Vasco. Esse do Jorge Wilstermann foi aquele que o Vasco toma um gol no replay do outro. Eu lembro que tinha sido num jogo com um time com nome estranhão, mas eu não tenho certeza se foi esse. Mas eu acho que foi. Mas eu posso estar errado. Mandante. O time é acostumado com essas condições. E aqui na América do Sul existem várias cidades com estádios nessas condições. Mas vale ressaltar que essas cidades não são de Argentina, Uruguai, nem Brasil. E esses são os times que mais sofrem com isso. E curiosamente a Conmebol nunca colocou uma final de Libertadores para ser jogada em um lugar desses. Porra, convenhamos. Tipo assim, se a final de 2020 de Santos e Palmeiras já foi ruim, você imagina a porra de uma final de qualquer time que seja jogando na altitude, tá ligado? Só se fossem dois times bolivianos ou desses países com altitude elevada. Aí eu acho que até seria maneiro pra, sei lá, ser algo diferente, porque os dois times estariam já acostumados, então talvez tivesse algum sentido. Agora, tipo, levar times que não estão acostumados e que penariam pra conseguir jogar em altitude numa final acima desses 2.600 metros, porra, seria maluquice, seria a pior final da história. Né? Mas isso a gente vai dissertar sobre mais tarde. Opa. Ao longo dessas mais de 60 edições, a campanha com pior aproveitamento que terminou em título foi a da LDU em 2008. Caralho, foram 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Esse tópico aborda a edição mais exótica da história do torneio, por diversos motivos. Mas eu não vou me aprofundar aqui porque tem um vídeo completinho no canal que investiga todos os porquês dessa edição ter sido assim. Não deixa de conferir lá. De 1998 até 2016, tivemos a participação de times mexicanos na Copa Libertadores. E foram participações bem interessantes. Eram equipes fortes e que competiam bem no torneio.
Apesar de nunca terem tido um campeão, foram 3 finalistas no período. Mas esse feat acabou por conflitos no calendário, além da questão das viagens, até porque viajar para o México na quarta para voltar para o Brasil e jogar um Brasileirão no domingo não era o ideal, né? Mas vira e mexe surge um burburinho de que as equipes mexicanas vão voltar a disputar a Libertadores, o que seria bem interessante. Será que rola? Pô, então acho que seria maneiro. Tipo assim, tem a questão do calendário que ele mesmo já apontou, então tem esse ponto negativo. Não sei como poderia ser resolvido. Ainda mais na questão Conmebol, que é horrível. A questão CBF piorou, porque dificilmente ia dar um intervalo nos jogos do brasileiro para os times que estivessem jogando a Liberta. Mas, pô, os times mexicanos, assim, não sei como eles eram antigamente, sendo sincero. Mas, pô, hoje em dia estão bem fortes, tá ligado? Não à toa que o Pachuca meteu 3-0 no Botafogo lá no Mundial. Beleza, o Botafogo tava cansado e tá, mas, porra, então 3-0, tá ligado? E os times mexicanos, no geral, têm bastante dinheiro. Acho que no continente, não vou dizer no continente americano, porque tem muito time da MLS que é de empresário, então tem muita grana. Mas no futebol competitivo, digamos assim, já que a MLS, né, convenhamos que foda-se. Pô, o futebol mexicano é o que consegue rivalizar à altura do futebol brasileiro, tá ligado? Se você colocasse os melhores times brasileiros no mexicano, não acho que eles ganhariam com facilidade. E se você colocasse os times mexicanos aqui no Campeonato Brasileiro, acho que eles competiriam em alto nível com Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético e seja lá quem for, tá ligado? Não à toa, pô, acabaram de levar o Sérgio Ramos, que uma parte de time brasileiro quis, mas ninguém estava disposto a pagar o salário e pagaram lá. Acho que estava na faixa de uns 4 milhões, pá. Pô, seria muito interessante, mano. O maior público registrado em um jogo de Copa Libertadores foi de 114.500 pessoas em 2001, na vitória de 3-0 do Cruz Azul sobre o River Plate, no Estádio Azteca. O menor foi de 42 espectadores no empate entre Fênix, do Uruguai, e Once Caldas, da Colômbia, Foi menor que o válido menor pelo público do grupo brasileiro. 2 da edição de 2004. Vale ressaltar que os donos da casa já estavam eliminados e jogavam só para cumprir tabela, e o Once Caldas já estava classificado. Eles que viram a ser campeões daquela edição meses depois. Esse tópico fala sobre os clubes que na mesma temporada Palmeiras disputaram a segunda divisão e a Libertadores. Caralho, o Paulista? É o Paulista que tem uma Copa do Brasil? Acho que deve ser porque acho que é a trinca aqui. Os 3 ganharam Copa do Brasil e acabaram indo pra Libertadores. O do Palmeiras eu acho que ele ganha. Acho que foi a mesma. Não, pera, 2013? Ah tá, porque ganhou de 2012, faz sentido. Ganhou a Copa do Brasil de 2012 e caiu em 2012 e jogou a Série B em 2013. Nos times brasileiros acho que foram todos esse mesmo caso. O primeiro vídeo daqui do canal foi sobre essa temática. Lá eu abordo de forma mais completa os acontecimentos. Hoje são 8 os clubes que conseguiram esse feito. Águas Rasas. Na edição de 1972 da Libertadores, no duelo entre Atlético Mineiro e Olímpia, o jogo empatava em 2-2 quando se iniciou uma pancadaria. O juiz expulsou 3 jogadores do Atlético. Porém, o camisa 9, que foi um desses expulsos, trocou a camisa, vestiu a 15 e seguiu em campo. Chegou a acertar um chute no travessão, inclusive. Foi aí que os jogadores do Olímpia perceberam e o juiz reexpulsou o atleta. No final das contas, o jogo terminou por falta de jogadores atleticanos, que tiveram 6 expulsos. Tá que pariu, em 2021, no meio da pandemia, River Plate e Santa Fé se enfrentavam na Argentina. O problema era que o River tinha 20 jogadores infectados pela Covid e, portanto, impossibilitados de jogar. De todo o elenco argentino, apenas 11 jogadores estavam disponíveis para o jogo. E nenhum deles era um goleiro. Por isso, é verdade, teve isso também. Não tinha nenhum goleiro, improvisaram um cara no gol e eu acho que o River ganhou, se eu não me engano. Eu não sei se chegou a tomar gol ou não, mas eu acho que Enzo Pérez jogou improvisado no gol. Assim, o River ia a campo, sem substituto e com um goleiro que não era goleiro. Mas mesmo com todos esses contratempos, o River venceu o Santa Fé por 2-1 e terminou classificado para a próxima fase do torneio.
Em jogo válido pela fase de grupos da É Libertadores. daí que tem a parada do café do Marcos, mano. Eu já vi o vídeo dele tomando café durante o jogo, porque aparentemente o Palmeiras não tava tendo nenhum problema. Mas eu não sabia que era da Libertadores. Achei que fosse de algum campeonato brasileiro aleatório, ou na época da Série B, que o Palmeiras tinha ampla vantagem. Não imaginava que fosse na Liberta, tá ligado? Libertadores de 2000, o Palmeiras goleava o The Strongest por 4-0. E a câmera flagrou o goleiro Marcos, do Palmeiras, tomando um cafezinho para se manter aquecido. Afinal, fazia frio e o time boliviano não exigia muito da defesa alviverde. Essa atitude pegou mega mal e o goleiro saiu como snob. No jogo da volta, lá na altitude de La Paz, o Palmeiras tomou 4-2. E jogadores do The Strongest comemoravam cada gol como se estivessem tomando um cafezinho. Pô, se o Strongest tivesse eliminado o Palmeiras, seria foda, tá ligado? Pô, todo mundo comemorando os gols como um cafezinho e ainda eliminasse o Palmeiras. Mas como não aconteceu, eu acho que acaba ficando meio no foda-se, tá ligado? Alguns dias depois, no Paulistão, o Palmeiras tomou uma goleada pro Rio Branco em Americana. Caralho, e o goleirão bicho. acabou falhando em alguns gols. As placas de publicidade do estádio mostravam uma marca de café a cada gol do time de Americana. O cara do marketing é genial. Igual o cara que tá rolando o jogo, aí corta pra pra abertura lá de um merchan de shampoo e aí mostra um jogador careca, tá ligado? Genial, pô. Acho que era o Roger Guedes. Se bem que o Roger Guedes não é careca, ele tem um pouco de cabelo ainda, mas eu acho que Mais um Boca e River, dessa vez em 2015, pelas quartas de final. Na ida, o River havia vencido por 1-0. Na volta, o primeiro tempo acabou com um 0-0 sem muita emoção. No retorno do intervalo, torcedores do Boca jogaram spray de pimenta no túnel de acesso ao campo, deixando alguns atletas do River com machucados no olho e na pele. No final das contas, o jogo foi cancelado e a Conmebol decidiu eliminar o Boca Juniors da competição, classificando o seu rival, que no final das contas acabou como campeão daquela edição. Mas o que gera reclamações entre os torcedores do Boca é o fato deles terem sido eliminados. E quando aconteceu o contrário, em 2018, a Conmebol não eliminou o River da final, apenas tirou seu mando. O River é mais favorito da Conmebol do que o Boca? Porque eu sempre tive pra mim que o Boca era o principal favorecido e o que tinha mais apoio da Conmebol em geral, mas realmente, mostrando por esse exemplo aqui, parece que eles têm uma preferência pelo River, tá ligado? Embora, assim, possa haver uma preferência quando estão os dois disputando entre si, mas se eles disputarem com qualquer outro time da América, sempre vão ser favorecidos, então tem esse porém. Esse tópico aborda um dos jogos mais folclóricos da edição de 2003 da Libertadores, o duelo entre o Azarão Paysandu e o Bicho Papão Boca Juniors, mais especificamente o jogo da La Bombonera, na ida, onde o Paysandu, mesmo com 2 jogadores expulsos, mostrou quem surreal, mano. O Paysandu conseguir fazer isso aqui é um feito foda, tá era o ligado? Papão e derrotou o Boca por 1-0. Pra se ter ideia do quão gigantesco foi esse feito, apenas 2 times brasileiros tinham derrotado o Boca lá até então. O Santos de Pelé e o Cruzeiro de Ronaldo. Pena que não adiantou de muita coisa e o Paysandu acabou eliminado no jogo da volta. Tinha que ter classificado. Ao longo desses mais de 60 anos, diversos clubes que disputaram a principal competição do continente sul-americano encerraram suas atividades e não estão mais entre nós. Então, aqui prestamos nossas homenagens aos times que estão aparecendo aí na tela. F no chat. Esse duelo entre Boca e Sporting Cristal, na Libertadores de 1971, foi o jogo mais violento da história da competição, que já é uma competição bem violenta. O Boca precisava vencer os peruanos para seguir sonhando com a classificação, e o placar teimava em ficar empatado até os 44 do segundo tempo, quando um jogador do Boca tentou arranjar um pênalti, mas o juiz ignorou, o que despertou a fúria dos argentinos que partiram para cima dos adversários, iniciando uma pancadaria homérica. No final das contas, o juiz expulsou 19 jogadores, encerrando o jogo ali mesmo. 3 atletas foram hospitalizados e os outros expulsos foram presos. Sim, presos. Só foram liberados no dia seguinte. Por causa do furdúncio, o Boca foi eliminado da competição. Pois é, o Boca sempre curtiu muito ser eliminado por questões extra-campo.
merecido, convenhamos. Mas caralho, mano, 19, mano. 19 expulsos em um jogo. Surreal, cara. Só a Liberta proporciona esse tipo de coisa. Você não vê isso na Champions. Aqui o nome já diz tudo. Pela pré-Libertadores de 2018, jogo entre Vasco e Jorge Wilstermann, o Vasco sofre o primeiro gol, enquanto a TV passava o replay desse gol, ele foi lá e tomou outro. O jogo terminou. Repito novamente, só tem coisas, quer dizer, tem coisas que só acontecem com o Vasco, cara. É inacreditável. Terminou 4-0 para os bolivianos, mas o Vasco terminou classificado nos pênaltis. No meu vídeo sobre os asteriscos dos títulos da Libertadores, quando eu disse que pra mim o maior roubo da história era no jogo entre Boca e Corinthians de 2013, muitos comentaram dizendo que esse era o jogo mais roubado da história. E de fato, quem sou eu pra discordar, né? Era uma... Obviamente eu sei muito pouco da final de 81. Não torço pro Flamengo nem pro Galo, então não faço questão de pesquisar isso. Mas realmente, do que eu tenho conhecimento, do que eu já vi, do jogo entre Corinthians e Boca parece mais roubada, tá ligado? Vamos ver aqui o que pode ter acontecido pra parecer mais roubado. Uma partida de desempate, pra ver quem passava pra semifinal. E naquele Serra Dourada com gramado cortado em desenhos um tanto quanto diferentes, com meia hora de jogo, o juiz expulsou Pô, que gramado horroroso, cara. o primeiro jogador atleticano de forma polêmica, pra dizer o mínimo. O jogo seguiu e pouco tempo depois, outra expulsão, dessa vez por reclamação. Daí começou a confusão de fato. Comissão Pô, não é possível que isso aqui gerou uma expulsão, cara. técnica do Galo, policiais e tudo que tinha direito em campo. Mas o juizão, não contente, decidiu expulsar todo o banco do Atlético e mais 3 jogadores do campo, encerrando isso, assim cara? a partida por número insuficiente de jogadores. Realmente parece que foi mais roubado. Pô, cara, surreal isso aqui, mano. Surreal, tá ligado? Se a torcida do Atlético não pegou esse juiz na parte de fora do estádio pra uma leve conversa, é maluquice. Dando a vitória por WO Tipo assim, tá claramente mal intencionado, tá ligado? Assim como do Boca e Corinthians, mas... Pô, isso aqui é surreal, cara. e classificação ao Flamengo, que posteriormente seria campeão. É verdade, né? O Flamengo já foi Inteiramente a campeão. favor da disciplina, mas eu acho que o juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse, porque duas equipes lutando desesperadamente. Essa maldição consiste em ser impossível ser campeão da Libertadores depois de vencer todos os jogos da fase de grupos. Apenas 4 times conseguiram esse feito: Vasco em 2001, Santos em 2007, Boca em 2015 e Palmeiras em 2022. E nenhum deles Caralho. foi campeão. Esse tópico aborda um time que ultimamente passa por maus bocados. Tá na 3ª divisão paulista, mas durante um período no início dos anos 2000 conseguiu emplacar boas campanhas e deu muito trabalho para gigantes do futebol sul-americano. Realmente, a gente viu no iceberg do brasileiro que o São Caetano chegou a fazer final de brasileiro com o Vasco, tá ligado? Vasco do Romário, tá ligado? E só não foi. Não vou dizer que só não foi campeão, porque o time do Vasco era muito melhor. Em questão de elenco. Mas talvez não deu tanto trabalho por conta de todo aquele BO da queda do alambrado. Aí quando foi rejogar a partida já tava sem jogador, o Romário tava de volta e tal. Mas o São Caetano fez boas campanhas no início de 2000. Vale lembrar que o São Caetano chegou a ser finalista da Libertadores em 2002, perdendo a final pro Olímpia. O maior pecado é que eles chegaram muito, mas muito perto de ganhar. Ele teria sido campeão antes de Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Papo reto. Durante as comemorações do título de 2004, vencido pelo surpreendente Once Caldas, os jogadores acabaram quebrando o troféu. Eles conseguiram decapitar o troféu da Libertadores. Caralho, bicho. O concerto custou cerca de $7 mil. Assim, miséria pro que é o prêmio. Não sei quanto era o prêmio nessa época, mas miséria comparado ao prêmio que eles ganharam. Mas ainda assim, $7 mil, você não vai querer jogar fora à toa. Em 1991, se classificavam Eu achei que ele fosse falar do Santos e Palmeiras. 3 times em cada grupo. E no grupo A, o Boca poderia deixar seu arquirrival de fora.
Bastava um empate com o Oriente Petroleiro em casa. E adivinha? 0-0 com impressionantes 0 chutes ao gol. Nossa, que coincidência! O futebol é tão maluco, né? Vou bater sempre nessa tecla. Era isso que o Santos tinha que ter feito contra o Vitória. Mas não fez. Não só contente, ainda fez um gol nos acréscimos. Tinha que ter chutado contra o próprio gol. Esse é um time que atualmente está na segunda divisão Cúcuta colombiana, Deportivo. mas em 2007 fez uma campanha histórica e que é muito pouco lembrada, principalmente aqui no Brasil. O clube colombiano passou em segundo lugar de seu grupo, eliminou Toluca e Nacional nos mata-matas. Caralho. Na semi, caiu contra o Boca Juniors, mas eles não se borraram e venceram o jogo da ida por 3-1. Bastava segurar o resultado na volta e ele seria finalista, contra o Grêmio que ele já tinha levado a melhor na fase de grupos. Mas a La Bombonera é fatal. A polêmica da vez foi a neblina. Teve tanta neblina, mas tanta, que é impossível ver como foram os gols do Boca. Da TV só dava pra ver a fumaça. E o jogo terminou 3-0 pros argentinos, que foram campeões posteriormente. Pô, surreal isso aqui, cara. O que vai se comentar disso aqui, mano? Em 2009, na transmissão do Sport TV do jogo entre Palmeiras e Real Potosí, houve um pequeno equívoco na apresentação da escalação do time boliviano. Ao invés de aparecer os nomes dos jogadores do Real Potosí, apareceram uns nomes meio brasileiros. Bom, isso porque o que apareceu na tela foi a escalação do Macaé pro duelo Não é possível, cara. contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, que foi transmitido pelo mesmo Sport TV naquele dia mais cedo. Aparentemente, Pô, cara, eles surreal esqueceram de trocar os nomes e o narrador nem percebeu. Errar é humano. Todo mundo erra e tá tudo bem. Mas e se eu te disser que até o bem mais precioso da Libertadores tem erros? Pois é, se olharmos atentamente as plaquinhas do troféu, notaremos que na de 1970 do Estudiantes está escrito Clube Estudiantes de La Plata, mas na realidade é para estar Clube, com B mudo. Na plaquinha de 2009, também do Estudiantes, está escrito Clube Estudiantes de La Plata. A Conmebol tá de sacanagem com os Estudiantes, pô. Que isso, cara. É, a Conmebol odeia o Estudiantes. Então. Teve também um erro na placa de 2008 da LDU, que indicava que o time era do Peru, quando na realidade é do Equador. Mas Caralho. esse último se tratava de uma réplica, então menos mal. Menos mal. É caralho? Se você viu meu vídeo sobre os asteriscos nos títulos das Libertadores, você sabe do que se trata esse tópico. Se não viu, vai ver, porque é um vídeo muito show. Meu favorito daqui do canal particularmente. Os motivos especulados para essa diferença são os mais diversos. Diferenças culturais, linguísticas, a maior qualidade técnica e financeira do Brasil perante os outros países latinos, ou quem sabe, talvez, pelo fato da Argentina ser a confederação mais influente da Conmebol. Ah, não seria isso. Mas isso a gente vai elaborar mais em alguns tópicos lá pra frente. A parte mais icônica do troféu da Libertadores certamente são as plaquinhas espalhadas na base de madeira. Cada uma representa uma edição realizada. Antigamente, essa base era muito menor, e com a medida que as edições foram acontecendo, essa base foi aumentando para que as plaquinhas fossem colocadas. A questão é que ao fim dessa edição de 2023, chegamos novamente ao limite dessa base. E não se sabe se a Conmebol vai optar por aumentar novamente a parte de madeira ou fazer outra coisa. Pô, minha opinião, não sei se é uma ideia genial ou não, mas eu colocaria uma plaquinha pra cada time, tá ligado? E aí colocasse os anos que ele foi campeão. Economizaria um puta de um espaço no troféu e evitaria deles... Tipo assim, eu não sou contra eles criarem um troféu novo, mas esse já é tão emblemático que seria maneiro manter, tá ligado? Tipo, o aspecto, o fato das plaquinhas e tal. Então, sei lá, de repente põe uma plaquinha pra cada time e aí, sei lá, faz por ordem de ganhadores. Tipo, a primeira plaquinha é do Independente, a segunda é do Boca. E aí, tipo, conforme o time for ganhando mais, ele vai, tipo, subindo na... Tipo, a primeira fileira da esquerda são os que mais ganharam. Aí vai indo, o time vai ganhando, ele vai subindo a fileira, indo pra esquerda e tal. Ou, sei lá, tipo,
Por exemplo, o Santos ganhou em 2011 e tá aqui e já tem os times na frente dele. E aí, tipo, ainda com uma plaquinha pra cada time, agora o Santos ganhou a de 2026, por exemplo, bota a plaquinha do Santos como a última da lista ali, porque foi a mais recente e tal. Com os títulos, só uma plaquinha do Santos, e aí, tipo, com os títulos que ganhou, e deixa no final porque foi o último campeão, por exemplo. Sei lá, tá ligado? Tem alternativas, não precisa você colocar 7, 6, 5 placas pra cada time, tá ligado? Eu acho meio... Segundo o presidente da entidade, eles vão diminuir o tamanho das placas para caber mais. Porra, mas nenhuma daqui a um tempo o problema vai acontecer de novo, cara. decisão oficial foi tomada até o momento. Porque, pô, você tem um campeão inédito na Libertadores, por mais que vai parecer estranho falar isso, já que os últimos dois foram inéditos, que foi o Fluminense e o Botafogo, mas é muito mais difícil você ter um campeão inédito da Libertadores do que não ter os times que já são tradicionais na competição, tá ligado? Só diminuir o tamanho das plaquinhas, uma hora ou outra vai acabar com o mesmo problema de novo de ter que substituir o troféu. Se você faz, por exemplo, aquela parada de uma plaquinha só pra cada time, evita isso. Hoje, a Copa Libertadores é a maior obsessão de todo o time do continente. Mas nem sempre foi assim. Com o Mundial. Durante 3 edições, o Brasil não teve nenhum representante. Isso ocorreu em 1966, 69 e 70. Não vou falar que era o Santos, porque eu não sei se era, mas se fosse, talvez fizesse sentido, porque eu acho que nessa época o Santos priorizava as excursões pra Europa, então faria sentido eles não quererem jogar a Libertadores. Em 66, o motivo foi porque a CBD não gostou da mudança no regulamento da competição, que começou a permitir com que os vice-campeões nacionais também a disputassem. Em 69, o problema foi o calendário. O Campeonato Brasileiro daquele ano durou 14 meses, então não tinha como indicar um participante se o campeonato nem tinha acabado. Em 70, o motivo foi novamente o calendário. A CBD afirmou que a competição atrapalharia a preparação para a Copa do Mundo. Outros motivos alegados para a falta de interesse no torneio foram a grande violência, as arbitragens tendenciosas, o baixo retorno financeiro e as complicadas logísticas das viagens. Por isso que o Santos, por exemplo, priorizava a excursão da Europa. Se apanhava menos, ganhava mais, era mais bem tratado, espalhava a marca do time. Fazia muito mais sentido que jogar a Libertadores daquela época, tá ligado? Profundezas. Ih, rapaz. Aqui o bagulho já começa a ficar complicado. Mini Maracanaço é como ficou conhecido a emblemática vitória do Deportivo Itália sobre o Fluminense em pleno Maracanã. Detalhe que o Deportivo Itália já estava eliminado e o Fluminense passaria com uma vitória. Pô, achei meio... Assim, não sei qual eram as proporções da época, mas... Pô, a derrota do Fluminense... Tudo bem que é pro Deportivo Itália, mas... Isso ser considerado maracanazo, mesmo que mini, eu acho um baita exagero. Infelizmente, esse é um problema que vem ficando cada vez mais frequente em confrontos de Libertadores. E... no mundo afora é o que não falta. Copa não. Campeonato espanhol acontece toda hora. Competições europeias acontecem toda hora. Aqui então nem se fala. Só até junho de 2023, durante Libertadores e Sul-Americana, foram 9 denúncias de racismo no ano. E 8 delas envolvem brasileiros. Bom, Uau. não preciso nem Eu aposto que dessas 8 eram de argentinos que estavam falando a parada. falar que a Conmebol não faz nada a respeito. E não vai fazer, pô. A partir do momento que, sei lá, talvez, e só talvez, se, por exemplo, esses casos de racismo que acontecessem com brasileiros fossem do Chile, do Peru, de algum time da Colômbia, sei lá, talvez a Conmebol fizesse algo. Mas a partir do momento que quem mais faz essa porra são os argentinos, que se acham europeus, não vão fazer porra nenhuma, tá ligado? Porra nenhuma. Não fazem nem com os times pequenos de lá, protagonizando esse tipo de coisa, quem dirá com uma ofensa num jogo contra o Boca, contra o River. Dificilmente isso aqui vai mudar, cara. Infelizmente. Esse tópico é o outro lado daquela discussão lá do começo do vídeo sobre altitude. Tudo isso começou em 2007, quando o Flamengo foi jogar contra o Real Potosí, lá em Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude. O jogo terminou empatado em 2-2 com diversos brasileiros passando mal. Então, a CBF mandou o caso lá para a FIFA,
reclamando que os estádios do topo dos Andes não eram adequados para o futebol. Alguns meses depois, a FIFA vetou estádios que fiquem acima dos 2.500 metros de receber jogos internacionais. Mas isso prejudicava boa parte dos países membros da Conmebol, que logicamente foram contra o veto. E daí se desencadeou uma enorme polêmica. A comunidade andina emitiu um comunicado dizendo ser um atentado não só ao futebol, como aos habitantes das regiões em causa, afirmando ainda que a decisão da FIFA atenta contra os direitos humanos, viola os princípios estabelecidos na Carta Olímpica, a soberania dos povos e o princípio do jogo limpo. Evo Morales, presidente da Bolívia, qualificou o veto como uma espécie de apartheid do futebol. No final das contas, a FIFA deu para trás e cancelou o veto. Mas fato é que ainda existe uma certa cautela quanto a estádios muito acima do nível do mar, até mesmo aqui em continente sul-americano. Até porque é muito improvável que a Conmebol coloque uma final para ser jogada em um estádio muito acima do nível do mar. Exato. Mas, pô, tipo assim, não dá pra dizer que o cara que deu a declaração tava totalmente errado, porque, pô, todo mundo tem que ter o direito de ver o seu time jogando e no seu país, seja ele onde for. Só que ao mesmo tempo é foda jogadores de outros países se fuderem, tá ligado? Ficarem mais cansados, mais exaustos, de repente tendo problema de saúde ali, dependendo do que acontecer. Porque a porra da diferença de altitude é tão drástica assim, tá ligado? É uma situação meio foda, tá ligado? Não tenho uma opinião muito formada, não. Atlético Tucumã e El Nacional se enfrentavam em Quito pela pré-Libertadores. Porém, o Tucumã teve problemas em seu voo, o que atrasou o jogo em 1h30. Mas como desgraça pouca é bobagem, o time argentino não conseguiu transportar seu uniforme. Porra. O que seria um problema gigantesco, não fosse a sorte da seleção argentina sub-20 estar jogando o Sul-Americano Lautaro Martínez aqui, ó. Quem diria? Sub-20 naquela mesma cidade. Daí, a seleção emprestou sua camisa para o clube, o que nem causou tanto estranhamento, até porque os uniformes são iguaizinhos. E sem sentir o peso de vestir o manto da seleção argentina, o Tucumã venceu o El Nacional por 1-0 e conseguiu a classificação. Esse tópico fala sobre a maldição imposta sobre o simpático time do Diabinho, o América de Cali, e sua sina de jamais vencer uma Libertadores. Digamos que a América nunca foi de Cali. Porra, ele foi vice-campeão em 1985 para o Argentinos Júniors, em 86 para o River Plate, em 87 para o Peñarol e em 96 para o River Plate de novo. No futebol feminino, eles perderam a final para a Ferroviária de Araraquara em 2020. Porra. Essa da Alianza Lima eu tô ligado. Que todo mundo que cai no grupo com o Alianza Lima não consegue ganhar a Libertadores. Disser que o time que você mais tem que temer no sorteio da fase de grupos da Libertadores é o Alianza Lima. Pô, isso aqui é meio surreal, tá ligado? Ninguém tem quebrado essa maldição ainda, é um bagulho meio estranho. Sim, se seu time cair contra ele, pode esquecer. Mas não porque ele é um adversário difícil, mas porque ele carrega uma maldição. Todos aqueles que caírem no grupo do Alianza Lima vão perder a Libertadores. Desde 2000, que foi quando esse formato foi instituído, o Alianza Lima disputou 13 edições de Libertadores, caindo com 39 times no total. E nenhum conseguiu levantar a taça. Tiveram ainda 3 finalistas, São Caetano em 2002, Boca em 2018 e River em 2019. Agora a gente sabe quem zicou São Caetano na final. Caralho, cara. E o pior é que, porra, uma caralhada de time grande, tá ligado? Caiu com eles. Realmente, tipo, só pode ter sido a maldição, tá ligado? Porra é essa, cara? E é tipo assim, a sorte é que eles não participam com tanta frequência assim, tá ligado? Porque se eles participassem, tipo, todo ano, aí fudeu, tá ligado? Já começava o campeonato com 4 times sem chance de ganhar, porque dificilmente o Alianza Lima vai ganhar alguma coisa também. Bom, no ano que vem já sabe, né? Torce pra vir qualquer um, menos o Alianza Lima no seu grupo. Aí, ó. O Santos tá salvo. Não vai ter o Alianza Lima no grupo dele da Libertadores, porra. Esquece. Essa maldição afeta exclusivamente clubes brasileiros. Por algum motivo, todos os anos terminados em 4 são amaldiçoados e impossíveis de serem vencidos por equipes brasileiras.
Ué. Resta então aguardar Ah, esse vídeo aqui, esse pai é de antes? Tá. É por isso. Botafogo já quebrou essa e maldição. ver se ano que vem essa maldição se mantém. Esse tópico se trata de uma lost media, ou seja, uma filmagem que está perdida e indisponível para o público. Estamos falando da filmagem da final da Copa Libertadores de 1960, que não se encontra disponível em vídeo. Algo muito estranho, até porque foi um evento amplamente documentado à época, com transmissões para diversos países. Então, tipo, pô, na final continental, tudo bem que a época era muito diferente do que é hoje, mas ainda assim, porra, no pior dos casos, teria que ter pelo menos a mídia dos dois times cobrindo a parada, filmando, tá ligado? Alguma emissora dos países desses times, do país em que foi a final, tá ligado? Porra, é loucura não ter. Vale dizer que é a única final sem nenhum registro em vídeo, apenas áudios e fotos. Pô, que loucura, cara. Na estreia da Libertadores de 1992, o Newell's Old Boys foi goleado pelo São Lourenço em casa por 6-0. 6-0, mano. A torcida ficou completamente maluca e culpou o treinador da equipe, que na época era um jovem chamado Marcelo Bielsa. Segundo a história, rapaz. um grupo de torcedores foi tirar satisfação com o treinador na porta de sua casa de madrugada. Foram surpreendidos com o próprio Marcelo saindo à porta, mas com uma granada na mão. Andando lentamente, Isso, ele cara. disse que se os torcedores não saíssem de lá, ele iria tirar o pino e jogar neles a bomba. Não é à toa que ele ganhou o apelido Caralho. de El Loco. Faz total sentido agora. Caralho, mano. Cara, pô, o Bielsa é foda. Isso tem que ser dito. Vale dizer também que o Newell's se recuperou e chegou até a final daquela edição. É verdade, foi Tinha pra final grandes ainda. chances de sair campeão, não fosse o São Paulo de Telê na final. Porra, Bielsa, você só tinha uma missão, cara. Hoje, Marcelo Bielsa é o técnico do Uruguai e foi tão importante que dá o nome pro estádio do Newell's. Pô, muito foda. Muito foda, tá ligado? Ih, rapaz, abismo. Aqui já fudeu tudo já. Durante a Fantástico. Libertadores de 2014, no duelo entre The Strongest e Defensor, no Hernando Siles, em La Paz, a transmissão da Fox Sports mostrou um vulto passando pela arquibancada de Um forma cara muito correndo lá veloz atrás? e passando no meio da torcida local. Tudo fica ainda mais bizarro ao constatar que encontrada o torcedor que estranho correndo da para porra, acompanhar cara. os minutos finais da partida. Tipo assim, dá pra você dizer que é um cara correndo, tá ligado? Mas ele tá correndo, tipo, muito de boa, tá ligado? Na arquibancada, que normalmente é fácil de você tropeçar, tá ligado? Quem já foi, tá ligado? E principalmente aqui, que ele continua correndo igual, estando num monte de... no meio das pessoas, tá Correndo ligado? para acompanhar os minutos finais da partida. Ele passa exatamente normal, sem Bom. trombar ninguém. E aí, você engole essa explicação? Que bagulho estranho, mano. Esse tópico engloba outros dois temas dessa camada. Basicamente, vamos falar sobre a influência do narcotráfico na principal competição do futebol sul-americano. Durante os anos 80 e parte dos anos 90, cada time colombiano era ligado a um chefão do cartel. Medalena, Atlético Nacional, Santa Fé, América de Cali, Milionários, Deportivo Pereira. Pô, a América de Cali deu mole então, porque mesmo sendo patrocinado não, né? Chefiado por um cara do narcotráfico, os caras ainda assim conseguiram perder a porra de 4 finais, na verdade, de Libertadores. Por que o cara não foi lá e deu uma intimidada? Daria certo se fosse no Brasil. São tantas histórias que, se vocês curtirem, dá pra fazer um vídeo só sobre esse tema. Pô, será que já saiu? É porque esse vídeo aqui já faz mais de um ano. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas, porra, isso aqui dá um tema muito foda, tá? Mas como esse é um iceberg sobre a Libertadores, vamos nos limitar aos fatos que dizem respeito ao tema. Na edição de 1989, vencida pelo Atlético Nacional, ligado a Pablo Escobar, supostamente, o que não faltam são suspeitas de envolvimento do cartel. Na semifinal, entre Atlético Nacional e Danúbio, o jogo de ida em Montevidéu terminou empatado em 0-0. E na volta, segundo o relato do próprio juiz da partida, um grupo armado invadiu o hotel da equipe de arbitragem às vésperas do jogo, deixando um saco cheio de dinheiro e uma mensagem bem clara: Nacional tem que ganhar. Bom, o resultado foi 6-0 para os colombianos. Se o América de Cali tivesse feito isso nas finais,
já teriam um título. Os uruguaios também magicamente fizeram a pior partida da vida deles. Que coincidência. Ainda nesse ano de 89, um árbitro foi assassinado por ter tido uma arbitragem infeliz no duelo entre América de Cali e Independiente Medellín. Por conta disso, o campeonato colombiano foi encerrado sem um vencedor. Então a Colômbia não tinha como indicar seus participantes para a Libertadores de 1990. O único representante foi o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional. Uau, que estranho, né? E nas quartas daquela edição, ele acabou enfrentando o Vasco da Gama. O jogo da ida no Rio terminou em 0-0. A volta, em Medellín, foi vencida pelos colombianos por 2-0. Mas os jogadores vascaínos alegaram ter sofrido ameaças e o trio de arbitragem uma tentativa de suborno. Foi então que surgiu um tal de Eurico Miranda exigindo que a partida fosse anulada. E a Conmebol aceitou a alegação, exigindo com que fosse realizado um novo jogo em campo neutro. Mas de nada adiantou. O Atlético Nacional saiu vencedor novamente, dessa vez por 1-0. Tipo assim, eu, na minha inocência, acho que hoje em dia seria mais difícil dessa parada acontecer, dos caras do Vasco serem, tipo, visitados pela galera do cartel, tá ligado? Mas, tipo assim, não acho impossível, mas eu acho que é uma parada mais difícil porque, pô, todo mundo tá com o celular o tempo todo, então, tipo, a chance de alguém gravar, tipo assim, mesmo que sem querer, tá ligado? Sei lá, tá mandando um áudio, tá gravando um story e aparece os caras, ou alguém que tá de fora, que tá na rua, não sei, tá ligado? Mas eu acho que hoje seria mais difícil isso acontecer porque tudo é muito mais documentado, tá ligado? E talvez por esse ponto, mas não duvido que isso acontecesse, por exemplo, se fosse entre times do mesmo país ou de um time grande tipo Atlético Nacional, que Pablo Escobar tá morto aí, mas talvez ainda tenha alguém chefiando por trás, e algum time menor da América, tá ligado? Mas contra um time grande de outro país, tipo Brasil, por exemplo, eu acho que seria mais difícil. O clube colombiano teve esse mesmo tipo de problema em diversos outros confrontos, como contra o Olímpia, que caiu contra o Atlético Nacional 3 vezes, em 89, 90 e 91. Por conta desses acontecimentos recorrentes, a Colômbia foi proibida de receber jogos da Libertadores por 1 ano. Então, na edição de 91, os clubes colombianos não tiveram outra opção se não mandar seus jogos em outros países. Inicialmente, o Nacional mandou seus jogos em San Cristóbal, cidade venezuelana próxima à fronteira da Colômbia. Mas o mais curioso foi o clássico entre Atlético Nacional e América de Cali, que foi jogado em Miami, nos Estados Unidos. Sendo esse o primeiro jogo da história da Libertadores disputado fora da América do Sul. A estreia do atual campeão de uma Libertadores é um jogo muito especial que atrai muitos olhares. E na edição de 2013, essa partida foi marcada por uma tragédia. O Corinthians duelava com o San José em Oruro e logo aos 5 minutos abriu o placar, o que provocou a euforia dos corintianos presentes, que lançaram um sinalizador que acabou atingindo o rosto de um torcedor da equipe boliviana. Eu tô ligado, mano. Eu lembro dessa parada porque, tipo, na maior parte da minha vida, tipo, eu sempre torci pro Santos, mas muito aquela parada de pai e filho, tá ligado? Meu pai é santista, então eu torço pro Santos, mas eu nunca fui muito de acompanhar, tá ligado? Porque eu nunca gostei muito de futebol em geral, tá ligado? Nem de jogar, nem de assistir, nem nada. Mas os poucos anos de infância que eu acompanhei foi naquela época ali de 2010 a 2013, porque tinha o Neymar, Ganso, o Robinho, que na época não era um arrombado, e tudo e tal. Então, tipo, foi há pouco tempo que eu acompanhei. E eu lembro que nessa época tinha... Mano, virou tipo um caos quando rolou essa parada do moleque assassinado no jogo do Corinthians, que deu um... Mano, reportagem era só isso o tempo todo, tá ligado? Obviamente, criança sem ter o discernimento certo e do errado ali, via muito moleque fazendo piada com outros moleques corintianos falando dessa porra, tá ligado? Mas, caralho, é um bagulho pesado, mano. É um bagulho pesado demais. Kevin Beltrán Espada, de 14 anos, que 14 anos, mano. infelizmente não resistiu aos ferimentos causados pelo projétil, que atingiu o garoto a cerca de 300 km por hora. Caralho. Alguns torcedores do Corinthians ficaram detidos e só foram liberados após longas negociações entre os países.
No final das contas, um torcedor de na época 17 anos assumiu a autoria do Também disparo. lembro dessa parada. Foi feito um amistoso Pra entre não- Brasil não e ficar Bolívia preso, porque era para de menor. arrecadar fundos para a família de Kevin. Porém, sua família alega não ter recebido nenhum centavo dessa partida. Pô, tô de sacanagem. Não é possível, cara. Tipo assim, o mínimo que você poderia fazer seria conseguir essa arrecadação pra família tentar pelo menos ter em recuperação de coisas materiais o que eles não vão ter mais no emocional, tá ligado? Óbvio que não vai trazer o moleque de volta, mas é a parada de você, tipo, pô, a mãe vai ficar abalada, o pai vai ficar abalado, de repente acaba tendo uma depressão, um problema, perde o emprego, qualquer coisa, tá ligado? Era o mínimo pra você dar estabilidade pra família e de repente, do quão grande fosse esse dinheiro, a família ter a liberdade pra usar em, sei lá, criar um projeto social pra ajudar crianças ali, ou sei lá, algo de conscientização pra que isso não ocorra com tanta frequência. Pô, isso aqui é surreal, tá ligado? Surreal. Usaram a pauta do bagulho e não repassaram dinheiro. O ser humano é um lixo mesmo. Caralho, cara. Esse tópico se refere a alguns áudios vazados por um canal de TV em 2015 que mostram Julio Grondona, famoso cartola argentino que foi presidente da confederação por mais de 30 anos, assumindo crimes. Nos telefonemas ele fala desde a escalação do árbitro do polêmico Corinthians e Boca de 2013 até da compra do juiz em um Independiente e Santos em 1964. Ladrões. Quero uma liberta a mais pro Santos agora. Bom, escuta aí essa pérola. Nieco, ¿cómo le va? A ver, ¿cómo te va? ¿Bien y vos? Y sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero bueno, en fin, que salió bien al final, no lo quería dar y este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año es amarillo. Y sí, bueno, ahí Ale, bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando con Alarcón estoy hablando. Alarcón era o diretor de comissão de arbitragem da Conmebol. Tá. Que Alarcón me dice a mí que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener. Bueno, entonces hacemos una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla. Mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero así ponerlo y dejar echar las pelotas. Alarcón, poneme amarilla y dejame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien. Porque bueno, tiene que ser así. Pero bueno, ahora ¿quién tiene que poner ahí ahora? Bueno, Boca ahora Boca, esa no, porque Alarcón, no sé. Me pone Alutó tuvo problema Boca River. Decime que hablaste conmigo y se terminó. Sí. Usted no hay problema con... Delfino era um árbitro que apitou o jogo de volta entre o Boca e News y o Vigliano era o árbitro que apitou o jogo de ida. Delfino, no, porque el otro que tengo es Mauro Vigliano. Yo te digo que sí, vos sabés de esto, hombre. ¿Cómo? Por favor, ya, que vos sabés de esto, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo sé demasiado, Julio, pero Nipo sí, ¿eh? Y después iría Delfino el petizo, Ceballos. Ahí tenés tres, Delfino, Ceballos y Vigliano. Y de esos tres manejaste los dos partidos. Bueno, listo, Julio, listo. Bueno. Le mando un abrazo, ¿eh? No, querido, hasta chao. Luego, gracias. Y vos con las líneas que ponés ahí con ¿cómo se llama? Ahí, hay que tener cuidado. No, a las líneas no. Por favor, que si todo que te referido en línea te la manda a guardar. Julio, eso lo aprendí de usted ya hace más o menos 40 años. En el año... Quando jogamos contra o Santos, eu ganhei o Léo Horn, que era holandês com os dois bandeirinhas. É o árbitro da Libertadores de 64. O árbitro de Santos Independente não foi o Léo Horn, e sim o inglês Arthur Holland. Então o cara se confundiu. 64, quando fomos com o Santos, eu le ganhei a Léo Horn, que era holandês com os dois líneas. Surreal, cara. Como já dito em um tópico anterior, os times brasileiros não participaram da Libertadores de 1970. Mas, antes do martelo ser batido, foi criado um torneio para decidir qual time representaria o Brasil nessa edição. O torneio foi chamado de Torneio dos Campeões da CBD. Na disputa pela vaga foram reunidos o Santos, o Sport, o Grêmio, o Maringá e o Botafogo. Quais foram os critérios? Porque, tipo, sei lá, o Santos e o Botafogo e o Grêmio
dá pra você levar que talvez fossem os estaduais. O Sport talvez fosse da Copa do Nordeste. Não sei há quanto tempo existe a Copa do Nordeste, então posso estar errado. Mas talvez fosse isso. Mas qual foi o requisito pro Grêmio Maringá? Porque, sei lá, faz sentido você levar o Grêmio por ganhar o Gauchão, por exemplo, porque ainda tem o Inter e o Inter ali disputando. Mas o Maringá? Apesar das dificuldades, o Grêmio Maringá derrotou o Sport Caralho, meteu e 6 no conseguiu Sport? 2 empates contra o Santos, Caralho. levando tudo para o jogo de desempate. Era O problema o Santos de é que o 60. calendário estava muito apertado e se desenhava a possibilidade do Santos ter que jogar 3 partidas no mesmo dia. Pô, isso acontecia pra caralho. Não 3. 3 é demais. Mas acontecia com uma certa frequência, às vezes o Santos jogar, tipo, um jogo num dia, outro jogo no outro dia, ou não sei como ficou nesse caso específico aqui da Ferroviária, do Penharol e do Maringá, mas eu acho que já teve casos do Santos, eu acho que talvez tenha tido do Grêmio também, de jogar 2 jogos em um dia, tá ligado? Porra, é uma coisa ridícula. Contra a Ferroviária pelo Paulistão, uma contra o Penharol e a contra o Grêmio Maringá. Foi então a desculpa perfeita para o Peixe desistir da competição, dando a vitória e o título ao Grêmio Maringá, porque o Botafogo também tinha desistido do torneio um tempo antes. Dessa forma, o Grêmio Maringá deveria ter sido o representante do Brasil para a Copa Libertadores de 1970. Mas, pro azar deles, houve a oficialização do boicote à Libertadores, o que impossibilitou que eles disputassem o torneio. Caralho, que azar, moleque. Qual outra chance o Grêmio de Maringá teria de ir pra Libertadores? E quando rola, os caras não conseguem. Pô, é surreal, cara. É um azar da desgraça. Então, por esse mês, foi isso. Pô, videozaço do Storybowl Football, cara. Pô, é muito bom, tá ligado? Eu já falei aqui várias vezes e sempre vai parecer repetitivo, mas, caralho, é muita informação, tá ligado? É muito conteúdo bom que o cara tem. E as animaçõezinhas sempre fazem jus, que é um bagulho muito maneiro de se assistir, tá ligado? E é isso. Amanhã provavelmente deve sair algum outro vídeo dele, não sei qual ainda, vou decidir aqui nos que tem, no que eu separei lá numa lista que parece ser maneiro pra ver, então amanhã provavelmente sai algum. E se tudo der certo. Se não rolar, é porque talvez tenha acontecido alguma coisa com o computador, tá? Mas a ideia é isso. Mas, cara, que vídeo bom, cara. Que vídeo bom.